direto e reto Na ponta da linha. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mete a bola pela direita, vai aparecer Wanderson para dominar, dominou, meteu na boca do gol, dominou Borja, saiu da área, pode bater, abriu para Ferreira, olha o empate, ele bateu, gol! Gol! O Grêmio Ferreirinha! O milagre acontece na Arena. 36 Alô, meu caro presidente Romildo Bolzan, seja bem-vindo, presidente, boa tarde. Boa tarde, um prazer falar contigo aí. Meu caro presidente, eu tava pensando aqui que independentemente do que venha a acontecer, e tudo pode acontecer, essa partida do Grêmio com o Flamengo e esse empate com 1 a menos, depois de tá perdendo por 2-0, é de ficar marcado na história, não, presidente? Sim, foi uma coisa bonita de se ver, porque houve reação, houve indignação, e também o empate nos deixou vivo nesse final de campeonato, aí, de modo que a gente possa sonhar ainda com uma situação que possa nos resolver, não ficar caindo para a Série B. Então foi, vamos dizer assim, heróico e foi também simbólico. Eu quero te dizer que foi realmente uma situação que até o final poderíamos ter perdido, mas também poderíamos ter ganho o jogo com 2 bolas que aconteceram. Então foi um jogo realmente histórico. Histórico, inclusive o Cortez perdeu uma oportunidade no final, que também talvez possa ficar para a história, porque era uma vitória categórica do time do Grêmio naquela circunstância. Ô presidente, agora que as coisas começam a se avizinhar do final, e não adianta a gente chorar o leite derramado, mas eu já elogiei bastante aqui a sua administração, mas eu entendo que quando o Renato saiu, talvez o senhor devesse ter pensado um pouco melhor nas escolhas. Neste momento, o senhor se arrepende das escolhas que sucederam à saída do Renato, presidente? Não me arrependo, não. Só lamento que não tenham dado os resultados que a gente imaginava, o raciocínio que a gente fez para contratá-los, entendeu? Isso aqui fica numa coisa ruim para mim, que fica numa coisa que não deu certo, por conta exatamente dos resultados. Mas o raciocínio montado para as contratações de cada um no seu determinado tempo eram raciocínios que qualquer um faria, e nós fizemos, e fizemos isso num coletivo, não fizemos isso individualmente, mas eu te diria que a ideia pensada e a forma como e a pessoa escolhida, o treinador, o profissional escolhido, atendiam aquilo que a gente imaginava que fosse necessário para o momento. Então, sinceramente, lamento os resultados, mas não me arrependo do processo de decisão que foi tomado, não. Presidente, eu penso o seguinte, é óbvio que todo mundo quer quando comanda o Grêmio, é óbvio que todo mundo quer quando torce para o Grêmio que a equipe não caia. Mas eu já estou nessa estrada há muito tempo e eu entendo o seguinte, é óbvio que existe uma diferença de orçamento em relação a direitos de televisão e talvez até em questão de patrocínio quando você sai da Série A e vai para a Série B. Mas eu não vejo como sangria desatada, como final de vida, como desespero geral, uma equipe do tamanho do Grêmio cair da Série A para a Série B, principalmente quando essa equipe tem o time que tem hoje, tem a comissão técnica que tem hoje e tem o time jogando da maneira como o Grêmio está jogando. Eu me preocupo quando o Cruzeiro cai para a Série B e não consegue evoluir, quando o Vasco cai para a Série B e não consegue evoluir, mas se for o caso do Grêmio cair para a Série B sem desespero, mantendo estrutura ou tentando pelo menos manter a estrutura, a comissão e o time jogando o que está jogando nessas últimas partidas, é natural que caia e depois possa subir, ou estou sendo otimista demais em relação à Série B, presidente? Não, são duas coisas. Em primeiro lugar, eu tenho ainda uma profunda convicção e uma esperança muito grande de que nós vamos fazer os resultados necessários para passar. Então, essa é a primeira colocação que faço. No segundo momento, vamos examinar o pior cenário, que é exatamente cair. Claro que cair é uma coisa traumática, não dá para deixar, não dá para tapar o sol com a peneira, é uma coisa triste, é um episódio ruim na vida do clube. Depois, então, tu vai para o terceiro momento, vamos tirar o melhor de tudo isso, né? O Grêmio não está caindo exatamente porque tem um clube desestruturado, o Grêmio está caindo por uma questão de crise técnica que deu no campo. Ficamos muito atrasados no campeonato e chegamos numa parte final que, embora com um desempenho
bom e até com nível de vitórias tranquilos, que daria uma campanha bem diferente daquela que foi no começo, não foi suficiente. Então estamos imaginando no cenário de queda. Mas é claro que vai ter que ser feita uma readaptação geral. Pois o Grêmio não perde as estruturas, o Grêmio não perde as políticas que executa, o Grêmio não perde as suas estratégias de formação, o Grêmio não perde absolutamente nada disso. E o Grêmio simplesmente, de uma maneira muito consciente, se adaptará àquilo que pode fazer, àquilo que vai ser possível fazer. Dentro do mesmo conceito, ou seja, estamos podendo fazer isso, vamos permanecer austeros, mas temos que ter capacidade de competir. É basicamente isso. Então, aquele raciocínio que servia para nós desde 2015, quando era exatamente uma situação de reformulação geral, passa a ser um desafio maior ainda, porque nós estamos numa outra série com menos receitas, não vamos jogar um campeonato sul-americano e, por consequência, vamos ter que nos adaptar ao tamanho que temos. E temos que fazer isso com muita sabedoria, com muita inteligência, de modo que os conceitos sejam preservados, ou seja, continuar gerando receitas por formação, continuar jogando valores de atletas por formação, valores inclusive esportivos principalmente, e também sobreviver como clube e passar por esse momento e buscar logo em seguida a retomada do nosso curso. É basicamente isso. Ô, presidente, é interessante porque o senhor acompanha o dia a dia do clube, claro que não está ali do lado do campo e nem tem que estar, não é diretor executivo de futebol, não é nem vice-presidente executivo de futebol, é o presidente do clube, é o gestor e não é para estar todos os dias ali à beira, mas eu sei que o senhor acompanha de maneira muito próxima o que acontece dentro do clube. E é interessante porque eu sempre disse que o Ferreira joga muita bola e que ele tem que ser utilizado da maneira como ele vem sendo utilizado. Agora, você utiliza bem o jogador e ele não entrega, você começa a ficar preocupado, o jogador também começa a perder confiança. O mesmo aconteceu em relação a Jean-Pierre. O que em algum momento aconteceu com esses jogadores que são destaque do time do Grêmio, mas que em algum momento não estavam entregando, presidente? Exatamente essa perda de confiança. Tu pode ter certeza que no momento que o time não conseguiu os resultados e começou a ser posto em dúvida a capacidade dele fazer os resultados, que começou a ser posto em dúvida inclusive a individualidade de alguns jogadores, que o coletivo se comprometeu, todo mundo ruiu, todo mundo caiu, todo mundo afundou, todo mundo teve dificuldades. E nós estamos recuperando essa autoestima exatamente agora, no momento mais difícil, quer dizer, no momento que menos tempo temos para recuperar. Então, esse campeonato, né, muito difícil que nós realizamos, com muitas dificuldades e principalmente com baixo rendimento, isso gerou uma desconfiança para todo mundo. E isso afetou a todos, seja no coletivo, seja no individual. Para mim, esse é o diagnóstico mais claro de tudo isso. Você sabe que eu gosto muito do trabalho do Mancini, acho que o Mancini sabe jogar pelo resultado quando precisa, sabe propor quando tem essa possibilidade, é um cara que nunca perde a esperança. Como é que o senhor está sentindo essa comissão técnica nova do time do Grêmio agora, nesse momento tão adverso? Como é que é o treinador nesse momento adverso? Como ele chega no clube? Como é que ele tem que colocar as suas posições em relação ao momento delicado, presidente? Olha, o teu diagnóstico, o teu conhecimento e as tuas conclusões sobre ele são as mesmas minhas. A gente contratou ele no raciocínio de um treinador que tem, vamos dizer assim, capacidade de resistência. Ele é um treinador que rapidamente dá resultados. Ele é um treinador que procura exatamente aglutinar o grupo e tem uma boa visão de conjunto, tem um bom diagnóstico de jogadores, tem um bom diagnóstico estratégico, tático. Eu vejo nele exatamente isso e acho que ele está cumprindo isso. Quer dizer, teve uma situação, duas ali que aconteceram, mas de resto a campanha dele é muito boa. Não seria por essa campanha dele que nós estaríamos nessa situação de dificuldade hoje. Então eu acho que aquilo que foi o objetivo da sua contratação estão sendo plenamente atendidos, ou seja, campanha de recuperação num curto prazo. Eu acho que isso é o que vem acontecendo. Bom, presidente, eu ouvi de alguns ex-componentes aí que trabalharam no Grêmio que o Renato tem grande harmonia de vestiário e tal, mas em termos de treinamento ele totalmente ultrapassado, ele gosta de joguinho, os jogadores do Grêmio estavam acostumados a fazer 2 toques, olha lá, um campo reduzido, era muito treinamento coletivo, com poucas jogadas ensaiadas, com poucos treinamentos daquilo que possa acontecer no jogo, com repetição de jogadas. Era isso que acontecia no Grêmio no período do Renato, e por que dava tanto resultado se era exatamente isso que acontecia, presidente? Olha,
Quer dizer, quando tu começa a criar um ambiente da desconfiança e procura fazer esse ambiente uma situação que queira prevalecer a tua tese, aquilo que tu imagina, e que tu cria condições de fazer análises muito mais no sentido assim, de mudar ambientes, entendeu? Porque isso foi criando uma onda por fora. Foi criando uma onda por fora. Essa aqui é a verdade. E o que gera isso? Gera exatamente o desgaste do tempo. Eram quase 5 anos aqui dentro e isso gera, evidentemente, uma situação assim de olhares diferentes, às vezes, daquele que efetivamente acontece. Porque vamos combinar uma coisa no futebol, Elian. Futebol é resultado. Se tu ganha, tu tapa muita coisa, se tu perde, aparece muita coisa. E todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. O dirigente sabe disso, o treinador de futebol sabe disso, o jogador sabe disso. Todo mundo conhece exatamente que o resultado é que manda no campo. Se vinha se obtendo os resultados, tudo bem. O Grêmio, no final, vamos dizer, no final do período do Renato, efetivamente teve um declínio técnico, por cansaço, por esgotamento. Né? Mas mesmo assim, esse ano disputamos uma final de Copa do Brasil contra o Palmeiras em fevereiro, março. E ali estávamos nós. Depois fizemos com a troca do Renato e o começo com o Thiago Nunes, observamos assim um período de muita produtividade, passamos tranquilos sobre o Internacional Campeonato Gaúcho, ganhamos com folga, com bastante supremacia até mesmo, do ponto de vista técnico, e depois começamos uma fase boa de campeonato sul-americano, não passamos na pré-Libertadores, mas depois, quando entrou o brasileiro, afundamos. E vamos dizer assim, claro que o costume de muito tempo de um treinador que estava acostumado a ter um contato com o grupo, um grupo que foi formado por ele, um grupo que foi formado a partir exatamente do seu entendimento de como se faz futebol, e principalmente com os jogadores que aderiam à necessidade que ele precisava, claro que acaba depois sofrendo alguma coisa nesse sentido. Mas eu vejo o Renato um grande treinador do futebol brasileiro, ao mesmo tempo que estamos vendo ele agora aqui chegar numa final de Libertadores de novo. Né? E fez um bom campeonato brasileiro e chegou numa semifinal de Copa do Brasil. Quer dizer, futebol, mais uma vez, sempre tem aquela máxima. Embora o time do Flamengo seja um time excepcional, vamos combinar uma coisa, o importante é sempre estar chegando e competindo. O Flamengo está fazendo isso, está chegando e competindo, com o Renato também. Então, para mim está tudo bem atendido, muito bem justificado, como ele sendo um grande treinador de futebol. E nós concordamos em gênero, número e grau quando dizemos que o resultado é senhor da razão. Ninguém vai escapar do resultado. E eu tenho embates com muitos treinadores que vêm com ideia de modelo, que o meu estilo, a minha maneira, a forma como eu enxergo o futebol, eu gostaria de mostrar como é que o Pepe Guardiola escreveu, eu quero escolher como perder. Bom, eu acho isso tudo balela, porque eu quero escolher como ganhar e o resultado sempre vai ser senhor da razão, ninguém vai escapar dele, eu não escapo do resultado nos meus programas no rádio ou na televisão, e muito menos o treinador vai escapar, inclusive o próprio presidente, né, presidente? Porque a sua trajetória fica marcada pelo resultado, né? Claro que sim. Eu sei muito bem os papéis que a gente executa, e sei muito bem os papéis que eu sou responsável, e sei muito bem o que tenho que fazer. Mesmo assim, me chama às vezes de estar fora do contexto, estar fora, não participa tanto, confundindo que a exposição não significa exatamente tu estar presente, estar atento, estar junto e principalmente estar trabalhando muito. Né? Então, cada um forma um inconsciente coletivo que quer, às vezes, de acordo com seus interesses, mas no futebol, o que vai ficar marcado é exatamente o que tu produziu. Se tu produziu coisas boas do ponto de vista do resultado, tu vai ser lembrado de uma maneira. Se tu produziu coisas ruins também no efeito dos teus resultados, tu vai ter um outro discurso, tu vai ter uma outra forma de ser avaliado. Essa que é a verdade. Futebol é assim. Aliás, vamos combinar, a vida é assim. E é isso, ninguém vai escapar. Meu caro presidente, amanhã tem jogo contra o Bahia e eu entendo que esta seja a partida mais importante do ano para o time do Grêmio poder respirar e ainda que por aparelhos, escapar dessa degola no Campeonato Brasileiro de 2021. Não enxergo outra alternativa, mesmo jogando contra o Bahia fora de casa, não, presidente? Não tenha dúvida. É bem isso, quer dizer, nós não temos mais margem para absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Nós nos metemos nessa, dependemos de nós ainda, e para fazer o que temos que fazer, e aqui com todo o respeito ao Bahia, com tudo aquilo, porque o Bahia está na mesma situação que nós. Quem ganhar amanhã vai ter a perspectiva de sair, vai ter a chance de sair. Se conseguir fazer depois, nos próximos 3 jogos, os resultados. O Grêmio pode ainda
hipoteticamente, se ganhar amanhã, fazer 48 pontos. Muito bem, nós entendemos que isso seja suficiente para nós ficarmos fora em função de todos os cruzamentos, toda a tabela que vem pela frente. Muito bem. Então nós temos que fazer. Sem sombra de dúvida, é o jogo mais importante, talvez, eu não te diria do ano. Eu te diria no contexto que vivemos e pelas consequências que terá um resultado ruim para nós, talvez o de muitos anos, talvez esse seja o jogo mais emblemático de todos. É bem interessante. Por acaso eu sou pé quente, presidente. Não sei porquê, mas tenho esse feeling. Boa sorte amanhã nessa partida gigante do Grêmio contra o grande time do Bahia, que agora é muito bem comandado pelo Guto Ferreira. E essa é uma questão mais difícil, porque o Bahia podia estar andando de lado, mas quando chega o Guto ele começa a se encontrar. Mas o Grêmio tem que ser grande exatamente para passar por todas as adversidades. Boa sorte, viu, presidente? Muito obrigado, Eli. Desculpa ontem não termos conseguido finalizar. Eu fazia questão de fazer essa entrevista antes do jogo, porque eu sei exatamente de que, às vezes, conversando contigo antes do jogo, às vezes a gente tem um simbolismo de pé quente. Tomara que isso se reproduza agora novamente para nós aqui. Muito obrigado, viu?